bom dia a todos e todas. Agora, oficialmente, iniciando o nosso Fórum Internacional do Currículo Azul. Eu sou Ronaldo Cristofoletti, professor da Universidade Federal de São Paulo, presidente do Grupo de Especialistas em Cultura Oceânica da Unesco, e é um prazer enorme poder receber a todos vocês aqui para que possamos ter nesses 2 dias o nosso Fórum do Currículo Azul e tratar de experiências internacionais com base na educação, para que a gente possa pensar a cultura oceânica no combate, à mudança do clima e para a resiliência climática. Vivemos já num mundo em transformação, infelizmente sentimos dia a dia todos os impactos da mudança do clima, e entender a educação como um eixo central nesse processo de formar uma sociedade que entenda o nosso planeta, que entenda a importância do oceano nesse cenário vai ser essencial. E para isso o movimento Currículo Azul. Mas não serei eu que vou explicar isso, Eu vou servir de mestre de cerimônias ao longo desses 2 dias, e nós vamos ter uma série de falas de uma diversidade incrível que vão nos ajudar. Para iniciar, eu gostaria então de compor a mesa de abertura e chamar para montar a mesa a secretária Andréa Lattes, secretária de Políticas e Programas Estratégicos do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ana Paula Prats, diretora de Oceano e Gestão Costeira do Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima. Almirante Jacques Ferreira, secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. E Francesca Santoro, a coordenadora do programa, ou do movimento todo de cultura oceânica da Unesco. Antes de darmos início, formalmente, gostaria de agradecer a presença de todos e todas, e, em especial, a presença dos membros do Grupo de Especialistas em Cultura Oceânica da Unesco, de diferentes partes do mundo aqui presente. Muito obrigado. Reafirmo também e agradeço a presença da comitiva representando o governo de Angola, em nome do senhor Álvaro Cunha Cândido dos Santos, do Ministério da Secretaria de Pescas. Muito obrigado pela presença. E nesse momento, então, daria início ao processo, passando a palavra à secretária Andréa Lattes. Bom dia a todos e a todas. Eu estou muito orgulhosa de estar aqui com vocês hoje, nessa manhã, iniciando os trabalhos aí da abertura do Fórum Internacional do Currículo Azul. E, em particular, eu estou muito emocionada por estar no CNPq. Para mim, isso aqui é a casa da ciência que me abraçou quando eu era não tão novinha como os meninos que estão aqui sentados, mas quando eu ingressei na universidade, há muitos e muitos anos atrás, com a minha primeira bolsa de pesquisa de iniciação científica. Então, para mim, isso aqui é uma felicidade muito grande estar voltando nesse ambiente que me acolheu, me possibilitou dar continuidades, engatar, ser atraída para uma série de coisas que eu fiz, me realizei ao longo dos meus anos em relação à pesquisa, não em oceanos, mas eu sou uma física, trabalho com materiais, e fiquei super sensibilizada com o tema do oceano quando cheguei aqui no Ministério. Então, ter essa casa, assim como a gente tem a CAPES, a CAPES, CNPq, que são assim portas para toda essa juventude, para realizar a ciência e trabalhar por um país melhor, é uma coisa assim essencial, e eu fico assim realmente emocionada de estar aqui com vocês hoje. Quero que vocês, jovens, pensem nisso, porque vocês são muito importantes para o país que nós queremos, que nós necessitamos, para o mundo que nós precisamos construir a partir de todas essas dificuldades, todos esses desafios que nós estamos vivendo. E, em particular, por estar aqui nesse fórum de Cultura Azul, também é outra emoção, porque assim que eu cheguei no Ministério, não tem tanto tempo assim, eu tive o prazer de conhecer pessoas apaixonadas. Eu acho que tudo na vida precisa de paixão. E a paixão, seja nela em que profissão a gente tiver,
é o que vai fazer construir realmente, de novo, um país melhor. Então, eu estava acostumada com a paixão de pesquisadores, mas a gente vê que em todas as áreas, em todas as profissões, as pessoas precisam estar apaixonadas para realmente fazer a diferença, fazer aquela coisa que tem que ser feita, criar, inovar, e aí a gente realmente vai pensar num progresso da tecnologia e da inovação. Então, eu fico muito feliz com tudo isso, e, em particular, eu estava falando aqui da pessoa do professor Ronaldo, que eu conheci assim logo que eu cheguei no Ministério, né, e que me apresentou a essa trajetória em relação ao Currículo Azul, e aí, aos pouquinhos, eu fui conhecendo outras frentes, não só associadas ao Currículo Azul, mas aos problemas do oceano, aos problemas do mar. Eu tive a oportunidade aqui, graças ao nosso almirante aqui, que me fez um convite muito maravilhoso de poder participar do projeto, não do projeto, mas visitei a Antártica, né, com toda a fundamentação, toda a infraestrutura que o nosso MCTI, junto com a Marinha, promove para a realização de pesquisas tão importantes, né? Então, eu estou muito grata a isso, fico muito feliz de estar aqui com vocês, ver que a casa está cheia, que tem tantos parceiros, sejam parceiros científicos, parceiros da empresa, casa de gente civil, das escolas, então isso é muito importante. Eu queria mencionar que eu acho assim, a gente está no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, mas eu não consigo dissociar ciência da educação. Então, educação e ciência, para mim, são uma coisa única. Você não pode ser um professor sem fazer ciência, você não pode repetir coisas sem estar aprendendo o tempo inteiro. Então, as coisas estão juntas. Então, esse movimento do Currículo Azul é uma coisa muito agregada entre ciência e educação. E aí a gente coloca inovação, tecnologia, tudo junto. Então, a gente não precisa mais falar o quão importante é a gente estar com esse apoio das políticas públicas que vêm do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, do Ministério da Educação, para a gente construir realmente uma história, que eu acho que o país, aqui o Brasil, tem como contar uma história e ser protagonista em uma série de coisas que estão sendo lançadas aqui em relação ao Currículo Azul, que a gente não pode abrir mão. Então, estou muito feliz por estar aqui. Então, a gente tem que pensar aqui em termos do mar, né? O mar que eu não conhecia tão bem, eu conhecia para nadar, para ir para a praia, eu sou do Rio de Janeiro, então sempre fui amante do mar, óbvio, mas a gente tem que olhar o mar, né, como um protagonista de uma série de coisas, das mudanças climáticas, né, que a gente agora começa a falar que o oceano, né, está aí responsável por uma série de problemas de mudanças climáticas, e quanto a gente tem que fazer de pesquisa, quanto a gente tem que inovar e colocar recursos para a gente poder tirar proveito da ciência, para a gente melhorar todo esse ecossistema que nós precisamos construir de uma forma melhor do que a gente está vivendo, né? Então, a gente tem aí esse panorama, né, de 70% do nosso planeta ser mar, né, ser oceano, e então a gente precisa de um oceano saudável, a gente precisa construir esse ecossistema de uma forma vital, e não melhor do que a gente educar. A gente tem que educar as nossas crianças, a gente tem que educar os nossos jovens, a gente tem que crescer com essas preocupações, e acho que é isso que esse movimento do Currículo Azul está apontando nessa perspectiva. Então, é muito bom saber que eu estou aqui junto com o meu ministério, né? A gente está numa secretaria, que é a Secretaria de Políticas e Programas Estratégicos, né? E a gente tem trabalhado fortemente para consolidar esse entendimento dentro das políticas públicas, no que a gente pode fazer e no que a gente pode incentivar, seja lançando editais, fazendo a divulgação científica correta, para ajudar a gente trabalhar nessa direção, né? Então, a gente atualmente aqui, eu não posso deixar de mencionar, né, que a gente atua como representante no Brasil, como mencionou ali o professor Ronaldo, na Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco. Nós estamos trabalhando aí na coordenação da década do Oceano do Brasil, na All Atlantic Ocean Research and Innovation Alliance, que eu tive até a oportunidade no ano passado de participar dessa reunião, e em diversas outras articulações que colocam o Brasil como protagonista no diálogo entre a ciência, oceano e sociedade. Então, esse fórum está acontecendo num momento muito particular, que a gente aí está
vai lançar, né, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai ter como tema o oceano, os mares, né? A gente vai incluir aí, então, a pauta da educação. A gente está no momento que a gente vai ter a COP30, né, falando das mudanças climáticas, então a gente vai reforçar toda a necessidade de olhar o oceano, cuidar o oceano ao longo desse ano, e em particular no momento da COP30, né? E então a gente quer que esse fórum aí, que é um fórum internacional, inspire a construir mais currículos azuis, da mesma forma como a gente está batalhando para criar currículos azuis aqui dentro do nosso país, e que a gente, desta forma, consiga garantir às futuras gerações o direito de conhecer o planeta em que vive e cuidar dele, né? A gente tem que aprender a cuidar do nosso planeta, e nada melhor do que a educação para fazer isso, né? Então, eu fico feliz, novamente, vou passar o dia aqui com vocês, quero aprender muito com a criançada, ver o que eles estão fazendo, em todos os movimentos que estão sendo lançados, e brigar para que esse currículo azul realmente percole o país afora, não só dentro do nosso país, mas entre os outros países, e que o Brasil sirva como exemplo desse trabalho tão bonito que a gente vem fazendo, tá? Muito obrigada. Muito obrigado, secretária. Antes de dar continuidade, eu gostaria de convidar para compor a mesa também o Antônio Carlos Rodrigues de Amorim, diretor de Educação à Distância da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, órgão do Ministério de Educação. E passaria agora, convidaria para suas palavras iniciais, então, a diretora Ana Paula Prates, diretora de Oceano e Gestão Costeira do Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima. Bom dia a todos e todas. Muito legal estar aqui com vocês hoje, né, nesse evento tão significativo para a gente que trabalha, como disse aqui a secretária, há anos e anos e anos, com muita paixão pelo oceano. Então, eu queria, antes de falar alguma coisa aqui, agradecer demais, né, ao convite do MCTI, também a questão da gente estar no CNPq, que também foi uma referência na minha profissão, na minha carreira, né? Eu tive várias bolsas CNPq até no final, no pós-doc. Então, agradeço demais também. Estamos aqui numa mesa muito significativa com os parceiros aqui governamentais, né? Ministério do Meio Ambiente, eu estou aqui pelo Ministério do Meio Ambiente, MCTI, mas também a CECIRME, que é onde congrega todos os ministérios, e a gente trabalha junto em todas as políticas públicas voltadas para o mar. Também a parceria com a Unesco, tão importante para a gente, e a CAPES aqui do lado também, como fechando toda essa questão, né, de meio ambiente, ciência, tecnologia e educação na casa do CNPq. Então, queria agradecer demais. E aí eu queria começar falando para vocês que é muito importante a gente estar, mais uma vez, né, olhando para essa questão da cultura oceânica. E as escolas, os currículos azuis fazem parte desse projeto, grande projeto e grande meta da década do oceano, que é a cultura oceânica. Então, tudo que a gente está fazendo na questão do oceano, considerando, como a secretária já mencionou, que a gente está falando de 70% do planeta Terra, né, e que é o grande regulador climático, e que hoje vem sofrendo todas as questões da mudança climática e se mostrando, porque ele até então estava meio silencioso ali, absorvendo todo o calor, absorvendo o CO2, e agora está se mostrando. A gente vem trabalhando muito no resgate da saúde desse oceano, que é vital para a nossa vida, para a vida no planeta de nós, né, dos seres humanos. Então, todas as políticas públicas que a gente vem desenvolvendo, seja ela a questão do manguezal, seja ela a questão de recifes de coral, recuperação e também pesquisa, principalmente agora nesse momento de emergência climática, no caso dos recifes de coral, que a gente precisa entender como a gente vai poder restaurar, como a gente vai poder recuperar esses ambientes que estão morrendo, mas também na questão do plano clima e do planejamento espacial marinho e do gerenciamento costeiro integrado. Todas essas políticas desaguam na questão do conhecimento
e na questão da capacitação dos nossos professores, na questão também da educação. Então, todas as políticas públicas, quando a gente constrói, é muito interessante. Semana passada, acabamos de ter uma oficina para a construção de uma estratégia nacional de Recife de Coral. E um dos primeiros eixos a serem comentados sempre é a questão de capacitação, cultura oceânica, como é que a gente leva isso, porque a sociedade precisa saber, precisa entender que a gente depende desses serviços ecossistêmicos prestados gratuitamente aí pelo oceano para a gente sobreviver. Então eu acho de extrema importância esses momentos, como a gente está aqui agora, e eu fico muito até emocionada em ver o tanto que a gente cresceu, né, dos últimos 30 anos para cá, porque eu tô nessa jornada já há 35 anos, ainda tinha cabelos pretos, mas nós começamos, né, com muito esforço, e principalmente aqui em Brasília, com poucas pessoas que se dedicassem ao oceano e a falar, né, desse tema aqui. E a gente está num crescente muito significativo. Então eu acho que a gente tem esperança, e é isso que me move todos os dias de manhã, da gente acordar e dizer, poxa, vou lá, agora temos mais uma coisa muito legal sendo feita em conjunto com todo o governo e a sociedade. Então eu queria agradecer muito essa oportunidade, pretendo estar aqui com vocês, assistir o máximo que eu puder. Amanhã a gente vai conversar de novo sobre a COP30, né? Eu vou estar aqui com vocês, mas também dizer que a gente está num ano que é muito importante também para o oceano. Estamos culminando em várias coisas, e esse ano a gente tem o que a gente está chamando da trilha Nice COP30, Nice Belém. A gente tem a conferência mundial, né? A conferência da ONU dos oceanos acontecendo esse ano, em junho. E ele vem num crescente. Logo depois a gente tem o diálogo de oceano e clima dentro da conferência de mudança do clima, com a cofacilitação do Brasil pela primeira vez. E nisso a gente deságua lá na COP30 com várias ações que, quem sabe, a gente consiga um esforço também que está sendo feito pelo governo de levar os temas de oceano para dentro das negociações realmente da COP30, ou seja, levar para dentro das negociações do clima. Essa é uma bandeira que a gente está fazendo, de realmente colocar o oceano de forma integral e permanente dentro das negociações climáticas, né? Para muito além das florestas. Então, e aí eu queria só complementar dizendo que também tudo isso que a gente está fazendo aqui, de cultura oceânica, de planejamento espacial marinho, das políticas também de resgate da saúde dos ecossistemas mais vulneráveis, e tudo isso está também numa declaração que foi assinada pelo presidente Lula com o presidente Macron na ocasião do G20 o ano passado, né? E a declaração é exatamente de Nice a Belém. Então esse momento é muito auspicioso para a gente que trabalha com o tema e que milita por esse tema. Então vai ser muito importante a gente contar com todos vocês e também com os resultados aqui advindos. E aí eu parabenizo muito, Ronaldo, você por toda essa bandeira também que vem aí há alguns anos, né, que a gente milita junto. Obrigada, era isso, gente. Obrigada. Muito obrigado, Ana Paula Prates. E nessa tríade da ciência, o meio ambiente e a educação, eu convidaria o diretor Antônio Carlos de Amorim, diretor de Educação à Distância da CAPES, para suas palavras iniciais. Bom dia para todas as pessoas, é uma alegria poder participar desta mesa, um pouco surpreso, né, com o convite, mas contente, né? Quero também cumprimentar as colegas e o colega que estão aqui compondo a mesa, e especialmente a gente já fez a salva de palmas para o Ronaldo, mas para mim não são suficientes para indicar os agradecimentos por todo o envolvimento dele neste grande projeto, e também a garra, né, e a paixão.
e toda a equipe também do Leandro Pedron por toda a discussão e diálogo e construção juntamente com a CAPES. A ação que nós temos da CAPES, Ministério da Educação, por enquanto, né, no projeto do Currículo Azul e das culturas oceânicas, em um curso de especialização, para a formação de professoras e professores, que está sob a idealização e a execução do Carlos Estevão, que é coordenador lá na DED, trabalha juntamente comigo. Carlos tem algumas frentes de trabalho que são muito sedutoras, né? Então essa é mais uma delas. E com relação ao mar, ele pode falar bem mais do que eu. Também essa paixão pelo mar, por velejar, esse contato de corpo a corpo com o mar. Bom, eu sou mineiro, acho que vocês já notaram, né? Nasci em Minas Gerais, pelo sotaque, né? Moro em Campinas faz muitos anos. Me mudei para lá quando 40% da população era de Minas Gerais também. Então a esperança de perder um sotaque seria morar em Brasília, que é perto de Goiás, né, gente? Então já é um mineiro que vai... É difícil saber quais são os limites territoriais de Minas Gerais, né? Porque o sul, ali a fronteira do sul de Minas com São Paulo diz que fala São Paulo, mas não, né? Fala mineiro lá do outro lado, enfim. Mas tem umas coisas muito bonitas relacionadas a Minas Gerais, que não tem mar, né? O Espírito Santo é o mar, é verdade, Guarapari, né? Mas assim, tem uma expressão muito bonita que quando Minas sonha mar, né? E porque esse desejo, né? Como faz falta um mar ali no ideário das Minas Gerais. E isso é só um detalhe, né? Do ponto de vista do afeto e do distanciamento, né? A não ser Guarapari, né? Que de fato eram as férias mais esperadas, né? Eu acho que até hoje são. E com relação à formação de professores, que é o ponto, e de professoras, que é o ponto com o qual nós estamos nos dedicando ali na CAPES, especialmente nesse curso de especialização, a ação do MEC ela abrange outras linhas, mas vou me deter aqui também pontualmente porque tem outras participações durante o dia previstas. Então, para não ficar repetindo, tipo aula de reforço, né? Entenderam o curso? Agora vamos ver se vocês entenderam mesmo, né? Na minha fala das 11 horas, por exemplo, né? Então vou deixar a surpresa para o detalhamento ali. O que eu quero fazer como destaque, como as professoras e diretoras, as autoridades que me antecederam, dizer também dessa paixão com relação ao projeto, a ideia de a gente tratar o oceano como este mundo que é um mundo não exclusivamente salgado, né, e aquático. E quando eu li o projeto do curso que estava sendo proposto, né, que foi proposto e vai ser desenvolvido ali na CAPES, e numa reunião muito agradável e importante, marcante para mim, com a equipe de professoras e professores que idealizaram e trabalharão no curso, eu fiz esse destaque de como que é um curso que vai trazer, ao mesmo tempo, algumas coisas que parecem já estar dentro da escola, ou que deveriam, né, em certa medida, poderiam estar, mas de uma maneira que vai transversalizando aquilo que já acontece, né? Ou seja, nós poderíamos pensar que os oceanos são da geografia, né? Que os oceanos são das ciências naturais, pertencentes dentro como conteúdo, né? Eles poderiam ser como alguma coisa relacionada à própria história da Terra, ou seja, já haveria muito pertencimento desse tema, das temáticas das culturas oceânicas, ou mesmo dos mares e oceanos, animais, plantas, etc., sobiótico, né? Que ainda tem isso, né? Ainda tem essa pegada, né? da biologia. E o que acontece é que a proposta do curso é uma proposta
não exclusivamente de formação para uma ausência. Isso que eu estou querendo dizer, né? Nós poderíamos já pensar que dentro da escola tem profissionais que trabalham com essas temáticas e que poderiam assumi-las como parte, como aconteceu dentro da história das reformas curriculares do Brasil, né? As professoras e os professores acabaram tendo que trabalhar com outros conteúdos por afinidade. O que é que tem de diferencial nisso? Porque não é um conjunto de conhecimentos exclusivamente, né? A proposta do curso e da formação é um exemplo muito interessante de nós acompanharmos sobre aquilo que ainda com relação à educação ambiental nós não conseguimos efetivar dentro das escolas, que são os aspectos das sensibilidades, dos afetos e dessa construção não hierarquizada do ponto de vista antropocêntrico com o restante da Terra. Então isso é o que eu gostaria de dizer para vocês, que nós estamos tratando sim, né, de conhecimentos ligados às ciências, e às ciências como nas suas diferentes dimensões. No curso, que eu gostaria de chamar a atenção, é algo que se aproxima bastante com uma expressão que nós não temos no Brasil ainda, mas que fora do Brasil, em língua inglesa, é muito recorrente, tem sido uma área multidisciplinar com bastante avanço, que são as Blue Humanities. Então, acho que nós podemos, com esse curso de especialização, trazer essas humanidades azuis, que tem muita relação com esse reencontro com o oceano. Né? Um reencontro vital, até porque parece, né, por algumas possibilidades de explicação das origens da vida, que mantemos ainda muito contato com esse primeiro lugar de nascimento da vida. Então gostaria de deixar isso, depois eu falarei sobre outras coisas, tá? Vocês ainda me verão aqui. Um abraço. Muito obrigado, Antônio Carlos. E após ouvir a fala da representação da ciência, do meio ambiente, da educação, acho que cabe também trazer aos presentes, e principalmente aos colegas do exterior, o Brasil tem uma comissão interministerial para os recursos do mar, que então trabalha de uma forma transversal com diferentes ministérios, e nós temos a honra de ter aqui o secretário da Comissão Interministerial de Recursos do Mar, o almirante Jacques Ferreira, a quem eu convidaria para sua fala inicial. Obrigado, professor. Secretária Andréa Thier, bom dia. Bom dia a todos e todas. Secretária, em nome da senhora, eu cumprimento os nossos... Eu acho que eu e Ana já parceiros já de longas batalhas já, e com certeza a CAPES também agora se soma mais um parceiro nessa iniciativa, e a Unesco, que também já está conosco já há bastante tempo. Secretária, a senhora comentou uma coisa muito particular do que a gente vê hoje na sociedade brasileira, né? Mais de 50% da nossa população vive a menos de 150 quilômetros do litoral. Só que mesmo assim há dificuldade para se compreender a importância do mar para o Brasil. Se esse pessoal que vive a 150 quilômetros já tem essa dificuldade, o que dirá, como que a gente viu ali no vídeo, quem vive a 500, 600, 700? Como nós podemos fazer para que essas pessoas tenham a exata dimensão de como o Brasil é inviável sem o mar? Não só falando aqui dos recursos, do que a gente tem no mar, mas sim pelo que a Ana Paula já comentou, da importância do oceano como regulador da vida no planeta. Então esse é o nosso desafio. Durante anos, a Marinha trabalhou fazendo aproximações com as prefeituras, buscando incluir nos currículos a importância da questão da cultura oceânica, mas isso era uma iniciativa que ela não frutificava porque nós não tínhamos esse apoio que hoje, e essa liderança que é dada pelo MCTI, o apoio dado pela CAPES com esse curso de capacitação para os professores. Então hoje essas leis que existem nos municípios, elas poderão finalmente se tornar realidade, porque os professores terão a devida e adequada capacitação para tratar de um tema tão relevante para o país como é a questão da cultura oceânica.
Esse é o nosso desafio, né? Levar para essas crianças, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, nós precisamos fazer com que as crianças entendam essa importância desde cedo. A gente tem que vender essa ideia para essas crianças, elas têm que fazer da mesma maneira como nós fizemos em outras iniciativas, com outros projetos de governo, seja na questão do combate ao fumo, seja na questão da preservação florestal. A gente já tem várias iniciativas de sucesso e a gente sabe que quando o trabalho é feito com o respaldo de um ministério como o MCTI, com o trabalho da CAPES, do CNPq, a gente tem certeza de que os frutos serão colhidos e a gente vai ter condições de sim estudar, pesquisar, explorar os oceanos com a sustentabilidade que nós precisamos para que esses recursos que hoje existem não se extinguam nas nossas gerações. Nós temos que pensar muito nessa questão do direito intergeracional, saber que oceano, que planeta nós queremos deixar para as próximas gerações. Então, nesse aspecto, secretário, eu queria parabenizar o MCTI por essa liderança. Em breve o país estará com uma posição de destaque com relação à cultura oceânica no mundo, e isso é graças ao trabalho que foi desenvolvido, e nós temos muito orgulho de ser um pequeno elo nessa parceria, nessa liderança do MCTI nesse projeto. Queria destacar aqui também que é um grande orgulho para a gente, não só pela parceria, mas que esse evento seja aqui no CNPq. A Marinha tem uma história muito grande com o CNPq. O idealizador do CNPq, o almirante Álvaro Alberto, foi o primeiro presidente do CNPq, e a gente tem muito orgulho de estar presente hoje aqui nesse evento. Muito obrigado, secretária, parabéns pela iniciativa e pela liderança. Muito obrigado, almirante Jacques. E convidaria também a Francesca Santoro, que é oficial sênior de programas da Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco, para sua fala inicial. Muito obrigada, Ronaldo. Bom dia a todas e todos. Distinguished government officials, esteemed colleagues, partners, friends of the ocean. Let me start by a quote of a Brazilian poet. And sorry for my Portuguese, I'll do my best. Aqui nessa pedra alguém sentou para olhar o mar. O mar não parou de ser olhado. Foi mar para tudo que é olhado. So the ocean is everywhere. The ocean is inside of us. We should start by really understanding that it's not something far away from us, but we were born in the ocean, and I think this should be the start of all ocean literacy programs and activities, starting by and going back to what it was said before, but this strong relationship that we all have with the ocean, and that sometimes is not so harmonious, so equitable. So I think the role of ocean literacy is really to restore this relationship that we all have. Sometimes we just have to remember how harmonious and equitable it was and go back to this initial relationship of all of us with the ocean. I also would like to give my welcome on behalf of the Intergovernmental Oceanography Commission of UNESCO. It's really a pleasure and really also, as it was said before, sometimes moving for me to be here. I also see Leandro, and I would like to thank him for his leadership together with Ronaldo. We've met a couple of years ago here in Brasilia, and it's amazing to see how much it was done since then. So I really congratulate you all. It's this meeting is timely. As it was said, this year is going to be a very important year for the ocean. In a couple of months, we're going to meet in Nice for the 3rd UN Ocean Conference. And a few months later, we're going to meet again here in Brazil, in Belém, for COP30. It's so not only timely, but I think also essential for the future of our planet. Your presence here today underscored our shared commitment to advance knowledge, awareness, and action in support of our ocean. The health of our ocean underpins the well-being of all life on Earth, as it was said, from regulating the climate, supporting livelihoods, and sustaining biodiversity and providing food security. UNESCO,
through its Intergovernmental Oceanographic Commission, has been at the forefront of promoting ocean science and fostering global cooperation for over 6 decades. A key component of the IOC mission is ocean literacy, which is empowering individuals and communities with the knowledge and tools to not only understand, but also protect and sustainably manage the ocean. Brazil has definitely emerged as a leader in this endeavor, implementing several very important initiatives. The first ocean literacy law in the world, in Santos, in November 2021, Santos was the first city in the world to enact legislation incorporating ocean literacy in its public school curriculum. This pioneering law ensures that students gain a comprehensive understanding of ocean importance, fostering a generation committed to marine stewardship. The National Plan for the Ocean Science Decade, launched in December 2021, this plan outlines Brazil's strategy to advance ocean science for sustainable development, and it emphasizes the integration of ocean literacy into national policy. And also the amazing work that Ronaldo does with Maré de Ciência, and also this very innovative initiative of the Ocean Olympics. This educational project promotes ocean literacy through formal and non-formal education, engaging participants across Brazil, and by fostering collaborative learning, emphasizing the ocean role in sustainable development, and also helping creating a generation ocean. These initiatives exemplify Brazil's dedication to fostering an ocean literate society and serve as a models for integrating ocean education into broader sustainable development goals. Today's meeting presents an invaluable opportunity to strengthen our collaboration and identify concrete actions to further integrate ocean literacy into national policies, curricula, and public initiatives. UNESCO stands ready to support you in this journey, inspired by your leadership and dedication. Thank you once again for your presence and partnership, and I look forward for a fruitful discussion. Muito obrigado, Francesca. Então, nesse momento, eu convidaria os membros da mesa para retornarem aos seus lugares. E enquanto eles retornam, agradeceria também então a todos os parceiros da organização desse evento. Ele é uma realização do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Unesco, e também aqui agradeço ao escritório da Unesco no Brasil, na presença do Fabion. Com a organização e a parceria do Programa Maré de Ciência da Unifesp e o apoio da Fundação Grupo Boticário, da Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas, o INPO, da CAPES e, igualmente dito, né, o enorme agradecimento do CNPq em todos os apoios que nos dão e essa casa que nos recebe, que mantém a ciência brasileira em andamento.